pra retomada do brasileiro, hein? Bom belo jogo, bom jogo. Belo jogo pra quem? Flamengo em crise pros de dois. jogo. Né? Pros dois? Pro São Paulo, dois, você acha que o São Paulo queria pegar nesse retorno aí? Logo o Flamengo aí, o Lucas, no pô. Maracanã. E Sem tem o Lucas Pedro ainda, aí, né? quem tá precisando de centroavante, olha lá. O Flamengo é. tá vendendo o Pedro. Gente, como é que abre mão de um cara como o Pedro? A gente tem que saber o que acontece Na também, realidade, né? viu hoje o Felipe Luiz. Pedro ficou fora da lista de relacionados pelo mau trabalho no dia a dia. É isso aí. Isso aí, Teseu, não tem nada a ver com Talvez venda, corpo tá? mole é a pergunta que a gente faz, entendeu? Porque- Falta de intensidade, que a opção E aí? técnica é curioso, né? Assim, ó, o Flamengo ele tá numa crise assim meio interna, né? O Boto aquele foi colocado em xeque, mas o presidente garante que ele tem toda a confiança ainda, já que o Mauro César deu a informação, o Mauro César Pereira, que o Pedro seria vendido, que o Flamengo queria vender o Pedro, e aí o Flamengo emitiu uma nota oficial patética desmentindo ele, e aí ele mostrou os prints da conversa que ele teve com o dirigente do alto escalão, e pra mim fica claro que o dirigente é o Boto. Ele não falou, mas só vendo ali tudo, e depois das entrevistas que o Boto deu para a mídia internacional, na realidade, né? Para o Corriere para a Gazeta dello Sport, falando também, né, que pensava em contratar novos jogadores. Aí ele acertou com aquele jogador irlandês, tudo certo, né? O cara com passagem marcada para chegar na terça-feira. Inclusive tinha falado com o Felipe Luiz, e aí o presidente mandou cancelar o negócio na segunda-feira. Quer dizer, foi uma semana bem conturbada. Pulgar tá fora, o Gerson foi vendido, o Wesley não sabe se vai jogar ou não, porque ele tá para ser vendido. Pra Roma, né? Então é o seguinte, tem que ver qual é o time do Flamengo ainda ser um time forte. Eu olhei a prévia do Flamengo hoje, a prévia é sacanagem. Forte pra caramba. A prévia do Flamengo pro jogo, vou ter que puxar pela memória aqui, tá? Vamos lá. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Alexandro. Ok. O meio-campo você tem sem o Pulgar. Jorginho. Você vai ter ou o Everton Araújo, o Jorginho vai jogar, ou o Everton Araújo ou... De La Cruz? Não era o De La Cruz, estava na prévia. Me ajuda aí pros óbvios, só me esqueci desse aí. Mas era ou o Everton Araújo, Jorginho e no meio-campo o Arrascaeta. Na frente o Bruno Henrique aberto por um lado, o Plata centralizado Luiz e o Araújo, Cebolinha ou o Luiz Araújo do outro lado. Ainda Quer dizer, forte. é um baita de um time, né, velho? Muito. Ainda O time forte. é muito bom. E o São Paulo sem o Lucas Moura, né? Ó, Com uma mas linha quem de joga três. mais, Moura Plata não ou joga, Pedro? cara. Plata ou Pedro? Eu acho que o Plata ele No é esquema ele do é Felipe subestimado. Luiz, Plata. sim, Hoje é a mas Plata. na bola, Aliás, talvez por o que Pedro. o Bruno Henrique não joga centralizado agora com o Luiz Felipe? Porque o Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz ele começou a sua trajetória colocando o Bruno Henrique como falso 9. E aí o Plata jogando aberto. Tanto é que o Plata faz um dos gols decisivos da Copa do Brasil contra o Galo dessa forma, caindo pelos lados, comendo pelo meio. E agora parece que ele inverteu. Mas o Bruno Henrique jogando centralizado, acho que você perde muito da característica do Bruno Henrique. Mas meteu o gol, hein? Que é velocidade e é aquela tem um bom arrancada pela cabeceiro. esquerda ali Isso. que ele tem. Quem? Alan. Eu tava em dúvida. Era Alan ou Everton Araújo? Obrigado, Puzóvio. O Bruno Henrique Jorginho, essa. De La Cruz e Arrascaeta. O forte do Bruno Henrique é essa arrancada pela esquerda. É duro parar o Bruno Henrique Tem um quando bom ele vai por cabeceio ali. também. Ele dribla bem, ele tem velocidade. Acho que você perde essas características para, por exemplo, se você jogasse com o Pedro, né? É ótimo. O Bruno Henrique é um cara que, pelo lado, ajuda muito ali na questão da armação, na questão da assistência, para um cara que está jogando mais centralizado. E acho que eu não queimaria o talento do Bruno Henrique, um cara que tem habilidade para jogar pelos lados, deixando ele centralizado, tendo um cara como o Pedro, por exemplo. Mas alguma coisa aconteceu, claro, né, que aconteceu alguma coisa, porque não é normal você rifar um cara com o talento do Pedro. Será que a gente O não Palmeiras tem superdimensionou dinheiro, muito hein? ele? Palmeiras sem Não, dinheiro pra imagina. contratar. Você acha que a gente. Pedro, Não, é uma pergunta que eu faço. Será que a gente não superdimensionou demais o Pedro? Pedro é para um futebol que ele belo não entrega jogador. mais hoje? Agora, tem uma questão aí. Uma característica diferente, Ele né? teve uma lesão grave, não é? Teve. Ele teve uma lesão grave. Então, assim. Isso o Felipe Luiz disse também, que ele tem que melhorar a condição física dele. Então, a gente não sabe. Depois, antes da lesão, o Pedro era um baita jogador, gente. Baita centroavante. O Palmeiras tem dinheiro pra contratar. Tem. O Palmeiras tentou contratá-lo. O Palmeiras não, tentou mas agora tu contratá-lo. contrataria Então, Então, 20 agora- de euros. 20 de euros. O Palmeiras tem dinheiro. tem. Vocês contratariam? O Palmeiras 20 pagou 10 milhões de euros agora pelo Sousa, Sim, que é um pelo Sousa, jogador, é. é o Facundo Torres Paraguai. Exato. 25 anos, né? Mas vem cá, o Pedro, eu não tô falando que ele é superdimensionado, tá? Eu faço uma pergunta aqui. Será que a gente não achou que o Pedro era um fenômeno que talvez ele não seja? Porque na Europa bateu, voltou. No futebol brasileiro também ele sobra, Na Copa mas do Mundo não jogou de bem, 2 né? anos pra cá também não tá entregando até por uma questão de lesão. Na Copa do Mundo também não entregou.
Eu acho o seguinte, se for por esse valor de 20 milhões de euros, se ele tiver clinicamente possibilidades, dá pra você resgatar a confiança desse jogador. O meu ponto de vista é o seguinte, e isso aí nós ouvimos os treinadores atuais. Quem não corre no futebol de hoje, dinâmico e intenso do jeito que tá, não joga. Isso. E se ele não consegue jogar no Flamengo, que serve o Pedro a todo instante, quer dizer, você tem ora Everton... O Everton Cebolinha, ora o Luiz Araújo, pifando o Pedro, junto com a Arrascaeta. Se ele não consegue jogar num time desse, vai jogar onde, horas? Sim. E entendeu? Outra coisa, né? A gente viu, por exemplo, críticas ao Vinícius Júnior e ao Mbappé, que não ajudaram na marcação do Paris Saint-Germain. E não ajudaram mesmo. Nós estamos falando nesse nível. E não ajudaram mesmo. Agora tu espera o Pedro correr também. Não vai correr. Não vai correr. É outra característica. Correr, o Pedro Mas até o Flaco Lopes também não corre e joga no Palmeiras, Sim, né? então, Quando não tem espaço. Eu, Então, eu acho que você abrir mão de um cara como esse, que o Pedro é diferente, para você variar o esquema tático. Eu sei que o Felipe Luiz gosta de jogar com os caras abertos, com um centralizado mais rápido, um cara de mais agilidade, mas o Pedro pode ser uma alternativa aí para um dia que você precisa de um jogador com mais fazer o pivô, um cara para jogo aéreo. Eu gosto muito do Pedro, eu achava o Pedro mais jogador do que o Gabigol, quando os dois brigavam pela posição ali, achava que o Pedro era no meu time, se tivesse os dois em forma, eu contrataria o Pedro. Mas agora tem essa questão física aí do Pedro, não é? Enfim, vamos ver. Eu acho que o Pedro tem muito talento e ainda tem muito tempo para jogar, né? O Pedro tem o quê? 26, 27 anos? 26, 25, não é? É por aí, 26. 26. Dá uma olhada aí, pô, jovem, por favor. Tem muito novo, tempo né? pela frente. Então, acho que Pedro tem 28 anos. Ô, louco! Passa rápido. Já 28, cara? Nós Ele é de estamos velho 97. também. Nós estamos Meu velho. Deus do céu, já 28. Mas mesmo velho. 28, tá Aí, novo, ainda tá tá jovem. novo. É o É, auge mas- dele agora, né? Mas vem cá. 28 é o auge do cara. Mas com 28 fechou o mercado na Europa praticamente, né? Claro que sim. É. Vai Em ser. time de ponta, sim. Time de Tem ponta Arábia, já era. né? Na Arábia Tem é o novo- Arábia, novo né? mercado. Exato. Novo Bom, mercado. eu acho o Pedro um ótimo centroavante, mas eu tô curioso pra ver. O Flamengo não abriria a mão de um cara como esse, assim, sem mais nem menos. Alguma coisa tem aí. Tem que dar uma contrato vasculhada. também, né? Tem contrato até Sim, mas o Flamengo 2027. colocar o cara Sim. no mercado assim, estipulando um valor, ó, está disponível aí pros rivais. Quem Mas- quiser, pague e leve. O que Mas aconteceu aí com é o Pedro? seguinte, ô Capelano, você tá no Flamengo, tá? É que nem o Endrick. O Endrick tá no Real Madrid, certo? Sim. Tô dando um exemplo. Quer sair do Real Madrid, é burrice. Tem que ficar no Real Madrid, na minha opinião. Eu também Tem acho. que lutar, tem Eu que também tentar, acho. viu? Tentar melhorar, aproveitar o que o Real pode te dar. Tá? O Real é o maior clube do mundo, cara. O Real vai estar disputando sempre grandes competições, Sem grandes dúvida. jogos. Concordo. Então o Pedro quer sair do Flamengo. Ficou brabinho porque o dirigente deu uma entrevista que o Flamengo deseja não, que pode negociá-lo se aparecer uma boa proposta. Vai pro jogo, cara. Vai lá pro dia a dia, dá Também bola acho. pra mim, claro, tem condição de jogar. Os jogadores hoje estão todos melindrados, todos mimados, certo? Na Europa não tem muita frescura, né, Não. cara? Não quer ficar, meu jovem? Tchau. Então. É. Um abraço pra ti. E outra coisa, não tem concorrência alguma praticamente no Flamengo nessa posição, né? Se Isso você for mesmo, analisar, quais são não os tem. centroavantes que o Flamengo tem pra concorrer com o 9 Pedro? não tem. 9 não tem, não é o tem. Pedro e ponto, entendeu? Era o Então, Gabriel, eram os dois que brigavam ali Isso. pela posição, mas Exatamente. agora é só ele ali. Os né? jogadores 9 com 9 todos é ele. melindrados, com uma crítica, com uma observação, É. como se o treinador nunca pudesse dizer nada, né, Exato. cara? Que nem tem o vídeo do Luiz Henrique falando com o Mbappé. Nossa. Tá? Que é um negócio espetacular, Espetacular. cara. Quando o Mbappé tava jogando no Real Madrid, no Paris Saint-Germain, antes de sair. Assim, ó, sabe, tu não é o Michael Jordan, Você cara. joga pra você, não tu pode só jogar joga pra ti, você. tem que jogar pro time. E assim, cara, tete a tete. aí. E não tem problema nenhum. Mas A só pra deixar... instituição sempre Claro. em primeiro lugar. A instituição sempre em primeiro. Mas é o Mbappé, mas é o Messi. Dane-se! Não. Esses caras vão passar e as instituições vão permanecer para sempre, para a eternidade. Então pode ser, e com todo o respeito aqui, o Pelé, não é? O Pelé passou e o Santos vive firme e forte. É assim, Não é? tão firme assim, né, O ultimamente. Maradona, é isso aí. Primeiro a instituição, que tem que ser preservada por quem está no comando. Agora, é sempre isso. Não é meio complicado o Palmeiras pensar em contratar o Pedro e correr o risco de ter mais aquele discurso que tá na boca do torcedor? Olha lá, vai contratar mais um jogador que não sai do DM, mais um jogador bichado, que é a palavra que o povo usa. Então, Eu mas só é, fiz- É difícil. É difícil saber se é bichado ou não. Acho que eu não acho que o Pedro tá bichado, de verdade. Não, também acho que não. Se ele É que tivesse bichado, é o Flamengo viria a público explicar o que Mas tá contratou acontecendo. Paulinho como? Contratou Paulinho como?
Na cabeça do torcedor, o Paulinho. 18 de euros e ele não joga mais a temporada. O Paulinho, jogador do Palmeiras. Pra muita gente, contratou um jogador bichado, que depõe contra a declaração da Leila, que falou que não contrataria jogador que não sai do departamento médico. O Paulinho é esse caso. Por mais que tenha jogado muito bem a Copa do Mundo de Clubes, é esse caso. Pagou quase 20 de euros pro cara não jogar a temporada. Alguém errou. Alguém errou na projeção. E aí vai correr o risco de contratar o Pedro por mais 20 de euros, correndo o risco de retornar ao departamento médico. Só citei porque o Palmeiras, a gente não sabe, João, uai. Só citei porque o Palmeiras um dia se mostrou interessado. Exato. Mas acho que não fará isso hoje. Eu não sou médico, nós não somos médicos, mas acho que essa lesão do Paulinho, ela não tem potencial para encerrar ou atrapalhar a carreira do jogador. O Paulinho é um jogador jovem. Eu acho que não. O departamento médico do Palmeiras não chancelaria uma contratação se dissesse, olha, essa lesão aqui pode atrapalhar o restante da carreira dele. Então acho que é uma questão de ajuste no procedimento, né? É uma questão médica, não sei como é que foi feita a cirurgia primeira lá em Belo Horizonte, né? Foi inclusive com o Dr. Rodrigo Lasmar, que é médico da seleção brasileira. Filho do lendário Neylor Lasmar. Isso. Então, eu acho que o Paulinho não está nesse nível. Agora, alguns jogadores têm, né, infelizmente, algumas contusões atrapalham bastante. O único cara que teve uma lesão séria e conseguiu, que eu me lembro pelo menos, né, e que conseguiu dar a volta por cima e voltar a jogar em alto nível foi o Ronaldo. O Ronaldo, aquela lesão do joelho dele foi gravíssima. O Nilmar jogou bola depois, mesmo com a lesão no joelho. Mas jogou no Corinthians, Pretzel, lembra? Ele jogou, mas... 2005. Voltou jogando em alto nível. No Internacional, em 2009, ele fez um campeonato espetacular. Ele faz um gol no Corinthians na abertura do campeonato. Pacaembu. Eu estava atrás do gol, inclusive. Ele dribla 7 jogadores do Corinthians. O goleiro era o Felipe. Isso, ele faz um gol espetacular. O Nilmar foi um baita jogador. Uma pena que no Santos ele teve depressão. Nem pôde jogar pelo Santos, que ele teve um quadro de depressão. Nossa, o Nilmar jogou muita bola. Muita bola. E é um baita de um cara, viu? Baita cara. Ele mora em Porto Alegre? Mora em Porto Alegre. Baita de um cara. Ele é nascido em Porto Alegre, Pretzel? Não, ele é do interior do Paraná. É verdade. Com o Alexandre Pato. Isso mesmo, Interior do